Sejam bem-vindas à live do nosso canal Canhotopia, em que nós vamos falar sobre como garantir que seu filho canhoto mantenha uma postura correta para escrever. Essa live faz parte da preparação para a nossa jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros. Essa jornada vai acontecer a partir do dia 29 de junho. Eu convido todos vocês a participar, porque nela nós vamos trazer quais são as questões desafiadoras. Essa é a palavra. Eu ia falar dificuldades, né? Mas são questões desafiadoras que as crianças canhotas enfrentam na sala de aula e na escola de uma maneira geral, justamente por existirem objetos e técnicas que são feitas para destros e por isso se tornam muito mais complicadas para a criança canhota quando estão na escola. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui hoje e o que eu gostaria de começar dizendo é que a importância de a gente garantir que a criança canhota escreva com conforto é muito grande, porque quando a gente garante que ela escreva com conforto, a gente garante que ela não sinta dor e não se sinta frustrada. E uma criança que não sente dor e que não se sente frustrada é uma criança que aprende melhor. E tudo que a gente quer é justamente isso, não é? Que nossas crianças canhotas possam superar quaisquer problemas de adaptação que elas possam enfrentar na escola. E para a gente garantir isso, a gente precisa prestar muita atenção na maneira como a criança canhota escreve. Essa foi uma das perguntas que eu recebi de pessoas que me seguem e que gostariam muito de entender sobre esse assunto. E eu achei que seria importante a gente contribuir com esse assunto para mais pessoas, não só respondendo diretamente a pessoa que me perguntou, mas trazendo isso para uma live. Por quê? Porque eu realmente acredito que quando a gente consegue fazer com que a criança mantenha uma postura de escrita correta, a gente garante que ela vai aprender melhor. Não é? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje principalmente sobre como observar quais são as questões que você precisa observar na criança canhota com relação à postura de escrita. E nós vamos também falar sobre como lembrar as crianças de manter essas posturas. Assim, a gente garante que ela não só aprendeu, como ela vai continuar no tempo mantendo essa postura que é adequada para uma criança canhota, certo? Então, quais são os pontos que nós vamos primeiro começar falando? Nós vamos começar falando sobre harmonia de uma maneira geral. Então, ainda que você não soubesse exatamente quais são as coisas específicas que você precisa observar na criança quando ela está escrevendo, você pode observar qual é a postura que ela está utilizando. Por quê? Porque normalmente, quando uma criança não tem técnicas específicas para ela, uma criança canhota não aprendeu qual é a melhor maneira dela escrever, você vai observar que existe algo que não parece harmônico, que não parece com a postura que é confortável para escrever. Você vai ver uma criança, muitas vezes, com o corpo virado, com a cabeça muito virada, de um jeito que, quando você olha, você sente que tem alguma coisa ali que não está confortável. E é por isso que é importante que você observe, para que você possa saber como ajudá-la. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode observar numa criança canhota quando ela está escrevendo? A primeira coisa é a cabeça. A cabeça de uma criança canhota deve estar levemente inclinada para a direita, ou seja, ela vai manter a cabecinha paralela ao papel, ao que ela está enxergando. Às vezes você vai ver a criança com a cabeça pendendo para o outro lado. Se a criança está com a cabeça virada para esse lado, né, virada para a esquerda, isso significa que alguma coisa na postura dela ela está tentando adaptar a postura dela para ela conseguir enxergar o que ela está escrevendo ou para ela conseguir escrever de uma maneira que ela se sinta mais confortável. Só que, na verdade, quando ela tenta fazer essa postura, ela vai estar criando um outro problema. Então, se a criança não presta atenção na maneira, se você não ajuda ela a entender que a cabeça dela não pode ficar pendendo para o outro lado, isso vai dificultar para ela no futuro, porque ela vai começar a desenvolver uns problemas no pescoço e vai ter dores que não são adequadas, não é? Em nenhuma idade, principalmente para uma criança pequena. Então, é importante que a gente primeiro observe a cabeça. Como a criança está mantendo a cabeça na hora da escrita? Além disso, a gente precisa prestar muita atenção nos ombros da criança. Por quê? Porque se a criança
está com os ombros virados ou a criança está com os ombros projetados para frente, isso significa que a criança está fazendo essa postura porque alguma coisa está acontecendo, ou porque ela não tem espaço para mover o braço na hora de escrever, ou porque ela está mantendo o braço muito para cima, na tentativa muitas vezes de não cobrir o que escreveu, ou na tentativa muitas vezes de não sujar a mão. Então, muitas vezes essas coisas que vão acontecendo, que vão fazendo com que a criança mude a postura do corpo, são decorrentes dela tentar escrever de uma maneira que ela consiga ler o que ela escreveu, de uma maneira que ela consiga escrever e manter o caderno limpo. E isso, muitas vezes, pode ser prejudicial para o corpo dela. E é por isso que a gente precisa estar atento. Porque, às vezes, a criança, deixar só a criança usar a mão esquerda não é suficiente. A gente precisa ajudá-la para que ela supere todos os problemas de adaptação que uma escola feita para destros traz para uma criança. A gente precisa realmente ajudar a criança a chegar na escola preparada para enfrentar esses desafios e aprender com muito mais tranquilidade e com muito mais conforto. Então, a gente, depois de observar se os ombros da criança estão, não é, alinhados, a gente precisa observar também como está o cotovelo da criança. Muitas vezes, você vai ver uma criança escrevendo com o cotovelo levantado, ou a criança pode estar com o cotovelo em cima da mesa. Você percebe que todas essas posturas, quando você olha, mesmo que você não sabe exatamente o que, você percebe que tem alguma coisa que não parece natural. Por exemplo, você vê uma pessoa escrevendo com o cotovelo em cima, você vê que aquilo, no longo prazo, não vai trazer bem-estar por corpo dela, né? Ou escrevendo com o cotovelo para cima, ainda que você não saiba qual é a consequência física exata do que vai acontecer, e você percebe que tem uma coisa que ali que não está funcionando muito bem, não é? Que não está confortável. Me conte aqui nos comentários se você já observou ou se você já sentiu na sua pele também como essa questão de você escrever, às vezes, com o cotovelo fora do lugar ou com os ombros virados. Vocês já viram alguém escrevendo assim? Se vocês já viram, eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo. Vão me contando aí como é que vocês já observaram essa questão da postura das crianças e também se vocês têm alguma dúvida, tá bem? E com relação ao... Aí a gente já falou sobre a questão da cabeça, dos ombros, não é? E do cotovelo. Às vezes também você vai observar a criança escrevendo com o punho torto, na tentativa também de enxergar aquilo que ela está escrevendo. Então, esse punho é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar na criança canhota. Por quê? Imagine se você ficar tanto tempo escrevendo com o punho assim. Vai ser doloroso em algum momento, não vai? E muito mais do que doloroso, imagine que isso pode causar um problema realmente sério, tipo uma síndrome do túnel do carpo ou qualquer outra doença relacionada a movimentos repetitivos que fazem com que seja realmente desconfortável para a criança canhota escrever. Então, a gente precisa prestar muita atenção no punho da criança quando ela escreve. E a gente também precisa prestar atenção se ela sente dor. Muitas crianças, mesmo pequenas, vão relatar e vão contar que estão sentindo dor. E às vezes a gente acha que pode ser manha, não é assim? Muitos pais já me relataram isso. Pais que me seguem, pais ou mães que foram minhas alunas nos cursos que eu dou, falam isso. Eu achava que era manha dela. Eu não sabia que aquilo que ela estava enfrentando era uma dor de verdade. E o que eu posso dizer para vocês é que sim, é uma dor de verdade. E muitas vezes a criança vai reclamar de dor nas costas, não é? Às vezes ela não vai falar com essas palavras, eu sinto uma dor nas costas, principalmente quando ela é pequena, mas ela, de alguma maneira, vai falar que alguma coisa ela está sentindo e que ela sabe que aquilo não é normal. Às vezes pode acontecer da criança estar tão habituada a sentir aquela dorzinha que ela incorpora aquilo como se aquilo fosse natural. E então é por isso que a gente precisa, desde muito cedo, começar a ajudar a criança e a treinar com a criança para que ela mantenha no tempo a postura adequada, esse hábito positivo de escrita, para ela não desenvolver uma dor no futuro, não é? Então é super importante que vocês prestem atenção também no punho da criança, na maneira como ela segura o lápis, porque a maneira como a criança segura o lápis, às vezes, na tentativa de controlar o lápis, pode terminar trazendo muitas dores e até calo para os dedos. Então, isso eu posso dizer de mães que me relataram, porque os filhos desenvolveram, crianças que com 9 anos já estavam com calo nos dedos, porque seguravam de um jeito o lápis que não era adequado.
Era um jeito que fazia tanta força que terminava dando calo nos dedos. E é óbvio que uma criança de 9 anos que tem calo no dedo, eventualmente, não vai sentir prazer em escrever. E eu acho que todos nós queremos, né, que nossas crianças desenvolvam todo o seu potencial. E para a criança conseguir desenvolver todo o seu potencial na escola, a gente precisa garantir que ela consiga escrever com tranquilidade, que ela consiga escrever e até gostar de escrever. Porque quando a criança não gosta de escrever, ela vai terminar desenvolvendo uma resistência a aprender outras coisas também. Porque ao longo do aprendizado, ela vai precisar escrever e isso vai terminar sendo um obstáculo para ela no aprendizado. E já que a gente quer garantir que a criança aprenda, né, o objetivo final da gente não é que a criança escreva, e sim a gente garantir que a criança possa realmente ter a possibilidade de escrever com conforto, não é? Eu queria ler algumas perguntas, tem uma pergunta aqui no Facebook da Edgenalda Santiago. Oi, Edinha, seja bem-vinda. As diferenças de carteiras, mesinha tipo escrivaninha ou carteira convencional para canhotos. Quais os benefícios entre ambas e qual você recomendaria? Edinha, que pergunta legal que você trouxe. Eu te agradeço por ter trazido ela, porque como a gente está falando de garantir que a criança escreva com a postura correta, carteira é uma das primeiras coisas que a gente precisa prestar atenção. De fato, isso que você trouxe é muito importante. Eu agradeço que não só a sua presença, como você ter trazido essa questão. De fato, as carteiras, se você não tem uma carteira adequada, isso vai influenciar diretamente na maneira como a criança se posiciona para escrever. Então, se você tem, por exemplo, uma carteira de braço, que é essas carteiras comuns, não é? Que você encontra nas escolas, para a criança apoiar o bracinho direito, e uma criança canhota vai usar essa carteira de braço, ela fica com o bracinho pendurado. É impossível conseguir manter uma postura correta de escrita se você não está em um ambiente que proporciona bem-estar. E uma carteira de braço comum, de fato, vai trazer muita dificuldade para a criança, porque a criança realmente não vai ter apoio para o braço dela, e quando ela não tem apoio, ela fica com o braço pendurado. Quando ela fica com o braço pendurado, ela sente desconforto, ela sente dor, e aí ela passa a ficar impaciente, frustrada, e muitas vezes ela não vai prestar atenção. Então, às vezes, você vai ver uma criança que está indisciplinada na sala de aula, e que a professora fala, essa criança não para quieta, ela está sentindo dor, ela não vai parar quieta. Ela não está se sentindo confortável e não está sendo prazeroso para ela aprender. É óbvio que a criança, nesse contexto, não vai ficar feliz. Ninguém ficaria, eu não ficaria. Outro dia, aqui no canal, no Instagram, veio uma moça já grande, 18 anos, falou que foi fazer vestibular e ficou 3 horas sentada numa carteira comum, canhota, com o braço pendurado e saiu com as costas doendo. Já conheci muitos adultos também que relataram problemas de coluna sérios, que foram desenvolvidos por sentar em uma carteira inadequada para canhoto. Já existem projetos de lei que tentam garantir, não é, que as escolas tenham mobiliário adequado, é assim que eles chamam a carteira, né? Mobiliário adequado para canhotos. Existe uma lei nacional ainda já foi votada, mas está em um processo de aprovação no Congresso Nacional, e muitos municípios têm essas leis que garantem a carteira correta. Então, mesinha tipo escrivaninha, Edinha, é uma outra coisa que você trouxe aí que é muito interessante. Essas mesinhas tipo escrivaninhas, elas são ótimas, né? Desde que ela não esteja muito alta, porque o que eu tenho visto com as famílias com quem eu já trabalhei é que muitas vezes a mesa está alta demais. E quando a mesa está alta demais, a tendência da criança é terminar dobrando o punho. Então, numa mesa muito alta, ela também não vai conseguir manter a postura. Então, a mesa tipo escrivaninha, ela vai ser ótima no aspecto de poder apoiar o braço qualquer que seja, ou o destro ou o canhoto, o braço direito ou o braço esquerdo, mas ela tem essa desvantagem de muitas vezes ser uma mesa mais alta. E daí a alternativa e a solução para a criança conseguir escrever com conforto quando você tem uma mesa muito alta é você tentar colocar muitas vezes uma almofada na cadeira para que a criança fique mais alta e aí ela consiga apoiar o braço e não dobrar o punho, né? E não trazer esse braço inteiro para cima da mesa. Então, da mesma maneira que essas mesinhas de tipo escrivaninha, é muitas vezes quando a criança está ou estudando na mesa da cozinha ou na mesa de jantar.
Às vezes, como a mesa é um pouco mais alta, a criança vai ter essa dificuldade de manter a postura correta. Então, aí a gente precisa lembrar de colocar uma almofada para trazer a criança um pouco mais para cima, né? Para a criança ficar mais elevada e conseguir escrever com tranquilidade. Já que é esse nosso objetivo, né? É fazer com que a criança escreva com tranquilidade e, a partir daí, ela conseguir aprender com muito mais tranquilidade também. E aí, o que eu convido vocês nessa observação, não é? É você observar se o lugar onde a criança estuda também é um lugar que tem luminosidade adequada. Ou seja, para a criança, para a gente garantir que a criança escreve, mantém a postura de escrita correta, a luz também influencia. Por quê? Porque se a luz não, e a luz traz uma sombra para o caderno, né, e para as letras onde a criança está escrevendo, isso vai fazer com que ela mude a postura do corpo para ela ver o que ela está escrevendo. E no momento que ela muda a postura para ver o que ela está escrevendo, ela fica desconfortável e isso causa muito mais cansaço. Isso faz com que ela fique muito mais frustrada, porque ela não está conseguindo escrever com tranquilidade e conforto. Ou seja, o tempo de concentração da criança vai diminuir. Ela vai ficar logo cansada e vai querer parar logo o que ela está fazendo. Por isso é importante, importantíssimo, a gente observar o lugar onde a criança estuda, né? Observar se o local onde ela está escrevendo tem uma luminosidade adequada para ela conseguir enxergar o que ela está escrevendo. Ou seja, se a luz bate de uma maneira que ela consegue ver o que ela escreveu. Se ela senta num lugar em que a altura é adequada, se ela senta no lugar onde ela tem apoio para o braço, não é? Então, é importante tudo isso da gente observar o ambiente onde a criança escreve. Às vezes, o que eu já encontrei em algumas famílias, olha que interessante, não só em uma família, mas o que eu já encontrei em algumas famílias é que, muitas vezes, a criança estuda deitada no chão, coloca o caderninho no chão, né, e deita para escrever a lição de casa. Então, nesse aspecto em que eu acho que cada criança e cada família escolhe a maneira como acha mais adequada para sua criança fazer a tarefa desde que ela faça. Muitas vezes esse é o pensamento. Mas, nesse processo em que a criança está aprendendo a escrever, ou ela já aprendeu a escrever, mas ela ainda está consolidando a escrita, é fundamental que a gente ajude a criança a aprender a maneira correta de escrever. E, infelizmente, a gente não consegue ensinar a criança a posição correta do punho, dos dedos, do corpo, se ela estiver deitada no chão. Então, para esse aspecto específico, vai ser muito importante, vai ser fundamental, na verdade, que você consiga observar se a criança é possível que ela faça essas tarefas sentada numa mesa, não é? Seja da cozinha, seja numa escrivaninha, seja na mesa da cozinha, ou se não for possível, que ela sente em uma mesa, que você faça alguma estrutura, né? Você pode empilhar um monte de alguma coisa, né? Ou de outros livros, mas que ela sente de uma maneira que você possa ajudá-la a manter esse braço, essa coluna, essa cabeça, tudo harmônico e bem posicionado, já que só assim ela vai conseguir realmente aprender com tranquilidade. Só assim que uma criança canhota vai conseguir utilizar as técnicas que são próprias para a criança canhota e conseguir desenvolver todo o seu potencial. Não é? Porque muitas vezes o que vai acontecer é que a criança vai terminar deixando de fazer algumas atividades porque ela fica cansada. Então, por exemplo, na hora de cortar. Eu sei que hoje o nosso assunto é escrita, mas eu acho que esse exemplo do cortar, ele é sempre muito bem-vindo para a gente compreender que em todas as atividades a gente precisa desse olhar do conforto da criança. Por exemplo, uma criança canhota que usa uma tesoura comum na mão esquerda, ela vai sentir incômodo e dor. Muitas vezes, se ela cortar por muito tempo, ela vai começar a sentir dor nos dedos, porque a tesoura comum, anatomicamente, ela é feita para o dedo da mão direita. Além disso, as lâminas são posicionadas de um jeito que elas vão cortar um papel se ele é cortado com a mão direita. A criança que usa uma tesoura comum na mão esquerda vai muitas vezes rasgar o papel, amassar o papel, mas não vai conseguir cortar. E se ela cortar, ela não consegue ver a linha que ela cortou, porque a lâmina cobre
a linha que está desenhada no papel. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando ela então não consegue fazer atividade, ela vai começar a questionar por que ela não está conseguindo fazer aquilo. E assim também é a escrita. Então, a criança que não tem uma postura adequada para escrever é uma criança que vai, inevitavelmente, deixar de gostar de escrever. E quando a criança deixa de gostar de escrever, vai ser muito mais complicado o aprendizado dela na escola de uma maneira geral. Porque a maioria do aprendizado requer que você escreva aquilo que você aprendeu. Então, veja como diminui as chances da criança de aprender com tranquilidade se ela, na hora do aprendizado, não está conseguindo escrever, muitas vezes na mesma velocidade. Então, a postura correta vai ajudar a criança também a escrever tão rápido quanto os amigos. O que acontece muitas vezes é que se a criança não está com a postura correta, ela não vai conseguir escrever tão rápido quanto os amiguinhos. E é importante ela conseguir escrever numa velocidade adequada, porque quando a criança escreve muito devagar, ela termina não acompanhando. Outro dia veio aqui no canal uma mãe que me contou que o filho começou a desenvolver questões de ansiedade porque ele não conseguia acompanhar a mesma velocidade dos amiguinhos na hora da escrita. E isso tudo é decorrente da maneira como a criança escreve. Isso tudo é decorrente da postura da criança na hora de escrever. E é por isso que a gente precisa conhecer quais são os desafios que uma criança canhota enfrenta na escola. Porque só quando a gente conhece esses desafios, a gente pode ajudar a criança a superá-los. Então, se a gente sabe que a criança está angustiada porque ela está escrevendo devagar demais, a gente vai ajudar essa criança especificamente a adotar as técnicas que façam com que ela escreva mais rápido. E para que vocês conheçam esses desafios, inclusive eu já vou aqui parar o assunto e daqui a pouco eu volto, porque eu quero convidar vocês para participar da jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros. Essa é uma jornada online e 100% gratuita de 3 aulas, em que eu vou trazer para vocês quais são esses desafios que as crianças enfrentam na sala de aula, quais são algumas técnicas específicas para você ajudar seu filho logo a superar algumas dificuldades e também qual é a jornada que você precisa trilhar para você ajudar seu filho a superar esses problemas. Então, de desafios que são causados por objetos, que são causados por técnicas, que são feitos para destros. Tudo que a gente quer é que a criança consiga superar 100% desses problemas de adaptação. E eu chamo de problemas de adaptação porque a escola foi pensada para as crianças destras. Hoje, felizmente, já se deixa a criança usar a mão esquerda, né? A criança pode usar a mão esquerda, mas ninguém ainda está ensinando a criança como usar essa mão. Ninguém está ensinando para a criança que existem objetos que são feitos para destros e que eles precisam, sim, de ajuda para compreender esses objetos e para aprender a usá-los. Então, é importante que a gente reconheça o que está nesse mundo que a gente vive que pode ser um obstáculo para a criança, que pode ser alguma coisa que vai atrapalhar o desenvolvimento dela. E, a partir daí, a gente possa trazer para a criança o máximo possível de bem-estar. Eu quero ler uns comentários aqui do Instagram, só um minutinho. A Sara falou, como eu estou feliz de ter a oportunidade de aplicar as técnicas na minha menina ainda pequena. Quando ela começar a escrever, ela já vai estar acostumada. Sara, esse é para mim o melhor dos mundos. Essa é uma grande alegria para mim, todas as vezes que eu escuto pais de crianças pequenas que já começam desde cedo a aplicar as técnicas. A criança ainda que não aprendeu a escrever, não é que está desenhando, pintando, e ela já vai aprendendo como segurar o lápis direito, como manter esse punho, como se manter, não é, na postura de uma maneira geral, como é que fica o cotovelo, como fica a cabeça, como é que ela, então, porque no fundo, todas essas atividades que parecem que são só uma grande brincadeira, são uma preparação para a criança escrever depois, né? Ela vai aprendendo a habilidade de controlar o lápis, ela vai aprendendo qual é a força que ela faz para poder desenhar e pintar e depois para ela escrever, ela vai aprendendo a usar esse instrumento, não é? Então é fundamental, Sara, que ela já se acostume agora de pequenininha, para que quando ela crescer, ela possa realmente já escrever sem nenhum problema. Para aquelas mães que já têm filhos, que são um pouco maiores, que já escrevem, né? Ou que estão sendo alfabetizados, ou que já escrevem, também dá tempo. Sempre é tempo. Outro dia, uma moça de 44 anos me disse que aplicou as técnicas que ela aprendeu
aqui no canal, e ela ajustou o jeito dela de segurar o lápis, porque ela sentia realmente muito desconforto. E ela modificou o jeito. Então, é tempo de mudar. É lógico que se você deixa para depois, para fazer esse ajuste depois, quanto mais tempo você deixa para ajudar, mais tempo leva para ajustar, mas de qualquer maneira, sempre é possível. E quanto mais cedo você consegue fazer isso, melhor. O ideal é começar hoje, é observar hoje como a criança escreve e conseguir já identificar quais são esses desafios, porque a partir daí você já começa a trabalhar com a criança. E olhe que oportunidade que é essa agora que nós estamos mais tempo com as crianças, observando as crianças de perto. E a gente tem que olhar o lado positivo das coisas. Então vamos ver um lado positivo de a gente poder não só observar o desafio da criança, como a gente poder também dar à criança a possibilidade de superar esses desafios. Então, eu convido vocês a observarem. Então, hoje, inclusive, o que eu queria propor para vocês é que vocês vejam especificamente o que da postura do filho de vocês acham que não está adequado. E me contem, ou no Facebook, ou aqui no Instagram, onde quer que vocês estejam me assistindo nesse momento, me contem o que você já observou que não estava funcionando. Porque quando eu sei o que não está funcionando, eu posso até trazer conteúdos que sejam mais direcionados e possam ajudar vocês a manter, ajudar a criança a superar e a manter a postura correta, não é? Então eu queria, deixa eu ver aqui que tem mais um comentário da Sara. Já fiz um depoimento para a jornada. Muita gratidão pelo seu trabalho. Obrigada, Sara, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ver assim que você consegue já não só observar quais são as questões que sua filha enfrenta, como você consegue também ajudá-la, não é? No seu dia a dia, já ir trabalhando para que ela supere todos os desafios que ela possa encontrar com esses objetos de destros que nós temos e com todas as técnicas que muitas vezes são necessárias que a gente ajude a criança. Toda criança canhota precisa de técnicas específicas. Mesmo que a gente pense que nosso filho escreve muito bem, mesmo que a gente pense que nossa criança não tem problema nenhum, não é? Então, às vezes, eu encontro também mães que não observam a dificuldade específica da criança. Elas já imaginam que pelo fato da criança ter uma letra bonita ou ter um caderno limpo, isso é suficiente. Mas não é. É fundamental que, além de a gente ver o resultado do caderno, a gente veja como a criança está escrevendo, que a gente veja como a criança está fazendo essa lição de casa, ou como ela está fazendo as atividades, porque nesse período em que elas estão aprendendo, a gente vai observar se elas estão conseguindo se manter confortáveis, não é? E manter o conforto é fundamental. A gente precisa realmente garantir o conforto para que quando a gente chegue lá na frente, a gente veja uma criança escrevendo tranquila, lidando com os objetos feitos para destro de uma maneira muito tranquila e criativa. Não é? Que todas as vezes que a criança compreende que aqueles objetos não foram feitos para ela, não só anatomicamente, mas que funcionam de um jeito que é natural para os destros, isso faz com que a criança não só pense e entenda que ela não tem uma dificuldade pessoal, e sim, que é o objeto que está trazendo a dificuldade para ela, como ela também compreenda que ela pode criar jeitos novos de usar aquele objeto. Então, isso estimula muito a criatividade da criança, é uma coisa positiva, quando ela compreende quais são esses objetos que são mais complicados para ela, não é? Então, o que eu queria propor para vocês é que vocês vejam se a criança de vocês tem uma dificuldade específica com a escrita e vocês me contem. E a partir disso a gente possa continuar a nossa conversa sempre nesse sentido de preparar a criança, né, para estar na escola com muito mais tranquilidade. E aí, por isso que é importante para a gente, para que a criança possa superar todos esses problemas de adaptação na escola, mesmo problemas que vocês não conhecem, a gente está atento. A gente acompanhar que nós vamos ter lives, na próxima semana a gente continua com as lives também, de segunda a sexta, às 2h15, nós vamos ter essas lives para que vocês se preparem, para que vocês estejam prontos para participar da jornada, que é gratuita, são 3 aulas gratuitas, vocês participem da jornada, e participando da jornada, vocês conheçam os desafios, as estratégias, e vocês possam ajudar a criança de vocês. O link para inscrição na jornada, ele fica aqui na bio do Instagram, e eu vou colocar agora aqui para o pessoal do Facebook e do YouTube. Eu estou mandando para o pessoal do Facebook e do YouTube
nos comentários para que vocês possam também, cliquem no link, coloquem o e-mail de vocês, porque por meio desse link, por meio desse e-mail, eu vou mandar o link para vocês assistirem a aula. Então, aí vocês vão poder assistir as 3 aulas, vocês vão receber no e-mail de vocês as 3 aulas a partir do e-mail que vocês cadastrarem lá. Então, as aulas não vão ficar abertas para todo mundo, porque a gente vai ter uma comunidade fechada, exclusiva, em que nós vamos discutir as atividades, nós vamos fazer tarefas juntas, nós vamos nos apoiar, vamos escutar as histórias de outras mães que também passam pelas mesmas questões, outras mães que também vivem os mesmos desafios que vocês. Então, e na comunidade eu vou poder responder vocês, minha equipe, eu, e muitas vezes outras mães também vão responder aos seus questionamentos, às suas dúvidas. Eu vou convidar vocês que participem bastante, que se inscrevam para a jornada, que participem da comunidade, que se juntem também ao nosso grupo exclusivo do Telegram. A jornada vai ter um grupo só para... vai ter um grupo no Telegram exclusivo só para quem está inscrito na jornada, e vai ser muito legal. Essas lives, inclusive, que não estão ficando disponíveis no Instagram depois que a gente acaba, né? Elas não vão ficar disponíveis, elas vão estar disponíveis para as pessoas que se inscreverem na jornada. Esse é um bônus para quem está inscrito na jornada, de poder assistir depois aquelas lives que são do interesse de vocês. Eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui e queria convidar vocês para segunda-feira, 2h15, nós estarmos aqui outra vez, tá bem? Sejam bem-vindos, bom final de semana e nós nos vemos na segunda-feira. Tchau!